consagrei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Ficar de pé, fazer a leitura oficial. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo a Tito. Tito. Está depois de 2 Timóteo. Você achou Timóteo? 2 Timóteo. Depois de 2 Timóteo está Tito e entre Filemão. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito está depois de 2 Timóteo. Todos acharam? Diz assim, capítulo 2 e verso 11 de Tito. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciemos à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O Senhor tem o seu povo, e esse povo é especial, esse povo é zeloso, e esse povo faz obra para o Senhor. Tem alguém que é especial para Deus aqui? Glória a Deus. Neste momento, tem algum pedido de oração? José, evangelista José. Amém. Vamos estar orando então neste momento. A irmã Neide falou? Amém. Vamos estar orando neste momento pelos pedidos. Glória a Deus. Temos aqui alguns pedidos também. Pediu um Adilson para fazer essa oração. Já faz essa oração. Logo após nós estaremos já adorando a Deus com mais um louvor e já recolhendo os dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Adilson. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, por essas pessoas que estão aqui, por essas pessoas que foram colocadas nas mãos de Jesus, pelo nosso irmão José, né? Evangelista José, né, pastor? Evangelista José. Como? Passou por uma cirurgia e me parece que ele já fez a cirurgia, né? Graças a Deus, Deus está no controle aí. Eu acredito na vitória e no milagre e na recuperação.
Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de maravilha, de glória e de honra, Senhor. Primeiramente, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor nos fez, meu Pai, essa semana, pela proteção, Senhor, pela ajuda, Senhor, por tudo, pelas bênçãos, o milagre feito em nossas vidas, Senhor. Agora, meu Pai amado, estaremos em um culto maravilhoso, onde que estaremos aprendendo sobre a Tua palavra, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, e daquelas mentes que estão também nos ouvindo através da internet. Senhor, meu Pai, todas essas pessoas, meu Pai, que estão aqui nesse papel, Senhor, e todos esses nomes que foram elevados a Ti, Senhor, vem fazer, meu Pai, recupera, meu Pai, leva salvação para alguns, libertação, Senhor, cura, meu Pai amado, recuperação para o nosso irmão José, Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus, repreenda, meu Pai, todo mal, toda ferramenta preparada do inimigo, Senhor, que coloca anjo acampado ali, meu Pai, naquele hospital, em nome de Jesus, meu Pai, acreditamos na Tua palavra, e a Tua palavra fala que aquele que teme a Ti, Senhor, os Teus anjos estão acampados. Eu acredito que tem anjo acampado lá, Senhor, anjo acampado lá, levando bênção, guardando, meu Pai, e em nome de Jesus, meu Pai, a vitória é do povo de Deus, em nome de Jesus é o que nós pedimos, já agradecemos a Ti, Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, o grupo de louvor vai estar louvando a Deus agora com louvor, e nós estaremos louvando a Deus, contribuindo com a obra dele. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, contribua com amor para com a obra do Senhor nosso Deus. Grupo de louvor, salve da igreja, capaz do Senhor, amém? Irmãos, está frio, mas estamos aqui para adorar o nosso Deus, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam na presença do Senhor. As bocas se abrem, as mãos se levantam. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O grupo de louvor agradece a oportunidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem veio para adorar a Ele? Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, logo em seguida já estaremos devolvendo a direção do trabalho do nosso pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, apresentamos diante da Tua presença, meu Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, e de coração alegre contribuir, o Senhor, com a Tua obra, Senhor, com dízimo e oferta, para a manutenção da Tua obra, Senhor. Pai, abençoa os Teus filhos, abençoa a sua igreja. Senhor, toma a vida do nosso pastor, Senhor, que vai neste momento iniciar esse estudo. Toma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos? Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Nós estamos aqui na casa do Pai, num dia bastante frio. Mas quem criou o frio? Deus. Então Ele sabe o momento certo de vir o frio. Nós só temos que agradecer a Ele por todas as circunstâncias que nós temos passado, porque tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Nós já falamos, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós já falamos a respeito da carta de
para Éfeso, para a igreja de Éfeso. Já falamos da carta para a igreja de Esmirna. Já falamos da carta para a igreja de Pérgamo, que foi na última sexta-feira. E hoje nós vamos falar da quarta carta, a carta para a igreja de Tiatira. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência e tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a porei doente em uma cama e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, e aos demais que estão em Tiatira, e a todos que não têm esta doutrina e não a conheceram, como eles dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não lançarei sobre vós, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, darei poder sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra, irmão, bastante forte e pesada. É uma palavra que nos leva a pensar. E nós que já falamos de 3 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e vamos falar hoje de Tiatira, é uma palavra no qual o próprio Deus cuida da sua igreja. O próprio Jesus aqui está cobrando da igreja as obras más e também olhando para as boas obras, porque ele conhece as boas obras e conhece as obras más. Igreja de Tiatira, irmãos, é uma igreja que ficava entre Turquia, Pérgamo e Sardes. É uma igreja que tinha boas situações, mas também era uma igreja que tolerava bastante coisa. Uma igreja onde diz, conheço tuas obras. Todas as vezes que nós
como pastor, como obreiro da casa do Senhor, reclamamos, porque às vezes nós não somos reconhecidos à altura que supostamente merecíamos, mas eu, como pastor desta igreja, eu posso até reconhecer e conhecer as tuas obras, como conheço as obras de muita gente aqui da igreja. Sei o que faz, o que tem feito, o que está fazendo, o que não está fazendo. Mas que recompensa eu posso dar? Que galardão eu tenho para dar? O que vai mudar a sua vida? O meu reconhecimento. Puxa, o pastor lá, obrigado, pastor. Pastor, olha, muito obrigado, o pastor está reconhecendo o meu trabalho. Mas o que eu posso te presentear com que galardão? Nenhum. Porque não sou eu que tenho galardão. Pelo contrário, eu também serei medido pelas minhas obras, seja boas ou seja más. E eu também terei uma recompensa. E esta igreja, já logo no início, tem uma palavra aqui, irmão, do próprio Jesus. Isto diz o Filho de Deus, ele mesmo está dizendo, que tem os olhos como chama de fogo. O que isso quer dizer, pastor? Nada escapa ao seu olhar. Nada, irmãos. Nada. Ah, eu fui fazer isso, que o outro pastor não está nem sabendo. Mas o bom pastor está sabendo. Ah, mas eu tenho trabalhado tanto na igreja, que todas as vezes que eu estou trabalhando na igreja não é dia de culto, ou o pastor não viu. O pastor nem me agradeceu de púlpito. Mas ele diz que conhece as tuas obras e a sua bondade, o seu amor. Qual é o teu amor para com a obra dele? Essa noite passada fez frio ou não? Muito, né? Como é que estava seu cobertor? Quentinho? Você se perguntou se algum parente seu, se algum amigo seu, se algum irmão seu não teve cobertor da noite passada? Pastor, nem lembrei, estava tanto frio. Mas ademais eu consegui me esquentar, piorou pensar nos outros. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé. E ele vai falando. Eu estava em casa esta manhã, e aí Deus falou assim para mim, vai lá na irmã Áurea. Eu falei, Deus, está frio. Por isso mesmo. Aí, saí de casa, fiz umas coisas que tinha que fazer, aí eu fui. Cheguei lá, irmã Áurea, que saudade, tal. Senta aqui, eu vou fazer um café. Não, irmã, já tomei café. Não, vou fazer um chá. Não. E aí, fiquei lá uma meia hora, e ela não abriu a boca para reclamar de nada. Aí Deus falou assim para mim, pergunta para ela se ela tem cobertor. Ô, irmã, estava frio essa madrugada? Muito frio, gelava até a espinha. É. E o cobertor estava bom? Então,
Eu tenho 4 cobertas, só que as 4 é aquela de pelo, e eu sou alérgica, e eu não tenho. Não posso usar. Mas, e aí, o que a irmã se cobriu? Um lençol ali. Ela ligou para alguém para pedir? Reclamou para alguém que não tinha? Mas falou com quem? Com Deus, né, irmão? Mas, de repente, a conversa dela com Deus foi: Deus, está frio hoje. Só isso. Não chegou a pedir a Deus um cobertor. Só falou: Deus, está frio hoje. E aí me incomodou muito o Espírito Santo. Falei assim: eu preciso comprar um edredom. O edredom não tem pelo. Aí eu fui comprar um edredom de solteiro, porque ela usa a cama de solteiro. Não tinha, está em falta na loja. Falei: então tem de casal? Tem, mas é mais caro, é o dobro do preço. Falei: é o dobro do preço, mas também é o dobro do tamanho. Esquenta mais também. Então pode ser esse. Comprei um lençol também e levei. Quando eu levei, eu nem tinha falado para ela de manhã que eu ia comprar. A primeira palavra foi: obrigado, meu Deus. Pastor, mas esse é grande. Falei: então, dá para você dobrar no meio e esquentar, grande também. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos nas nossas casas. Você já fez uma oração assim: Deus, obrigado pelo cobertor? Todas as noites eu durmo com a minha filha, eu coloco ela para dormir. E a minha oração é: obrigado, Senhor, pela cama, pelo colchão, pelo lençol, pelo travesseiro, pelo teto, pelas paredes, pelos pneus do carro, pela casa. Porque muitas pessoas não têm. Mas aí eu fui falar com ela: amada, mas por que a senhora não falou? Não reclamou, não gritou, que estava sem cobertor? É porque tem muita gente que não tem nem casa para morar. E a gente tem tudo e reclama de tudo e acha que Deus é ruim porque está frio, porque choveu, porque molhou a roupa no varal e vai ter que lavar de novo. Vou pensar se tem pessoas que nem roupa têm. E quais são as nossas obras que Deus conhece? Pastor, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso, irmão, porque me cortou o coração e me fez olhar para dentro de mim. E quando for pensar em reclamar, tem que fechar a boca, irmão. Só de pensar tem que fechar a boca. Não tinha cobertor e não estava reclamando, porque tinha teto. Porque tinha uma cama. E às vezes nós estamos ingratos com Deus, porque nós estamos achando hoje que nós não vamos conseguir pagar a conta do mês que vem. E aí, pastor? E aí que Deus já abriu a porta de emprego para você, você está trabalhando, você tem a sua família do seu lado, mesmo na dor, a família está junto, mas às vezes nós somos tão ingratos, que essa ingratidão também, se transformada em obras, será pesada. Será pesada essas ingratidões. Por quê, pastor? Porque eu conheço as tuas obras, o teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência e as tuas últimas obras. Eu pensei que Deus já tinha esquecido das primeiras, ele ainda conhece as primeiras e lembra das últimas. E ainda ele diz que as últimas são mais numerosas
do que as primeiras. Olha só que beleza. Mas aqui, irmãos, não fala que as últimas obras são as melhores. São as obras boas, são as boas obras. Ele fala que conhece as tuas últimas obras. E essas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. E ele fala, até aqui, na média, ok, passou do teste. Até aqui passou. Mas quando entra no versículo 20, no verso 20, aqui ele fala o seguinte, ei, com este tudo, o seu deitar, o seu caminhar, o seu levantar, sei de tudo que está fazendo. Sei que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas tenho contra ti algo, viu? Imagina o próprio Jesus falando que tenho contra a igreja dele. E ele tem algo contra. Por que ele tem algo contra? Porque a igreja de Tiatira tolerava Jezabel, mulher que se diz profetiza. Se aqui está dizendo que ela se diz, só tem o verdadeiro, só tem o falso, porque tem o verdadeiro, irmão. E se diz, está dizendo aqui, não reconheço. Ensina, engana os meus servos, para quê? Para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ai, pastor, que coisa de louco é isso. Uma igreja que leva a ensinar aos membros da igreja a se prostituir. Que tolerava Jezabel. A primeira coisa que o Senhor aqui já tinha contra era, diz que é, mas não é. Você está permitindo alguém ensinar que não é. Porque ela se diz que é uma profeta, que é uma profetisa, mas não é. Por quê? O que ela ensina, o que ela tem ensinado, não condiz com uma profetisa. Por quê? Ela ensina e engana. O ensino dela é de engano. Ela leva as pessoas ao erro. Aonde? Dentro da igreja. Se não bastasse isso, além de ensinar a prostituir, e ainda ensina a comer dos sacrifícios da idolatria. Eu quero trazer essa igreja para os dias de hoje, irmãos. Senhor que conhece a igreja, conhece eu, conhece você, a minha pergunta aqui é, o que ele está falando da nossa igreja? O que ele está falando da igreja? Conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço os seus sentimentos, conheço a sua paciência, conheço o que você tem feito, as suas obras finais são maiores do que as primeiras, mas será que tem algum mas para nós? Porque muitas das vezes nós olhamos a igreja do vizinho, que faz isso, que faz aquilo outro, e você como igreja? O que você faz? Você é a igreja. E o que você faz? O que você tem aprendido aqui nesta igreja? O que a pessoa que está ao teu lado te ensina na igreja? Ou o que você tem ensinado
na igreja? Ou o que eu tenho ensinado na igreja? Qual é a minha pregação? Ô pastor, eu conheço o senhor aí na igreja. Pelo amor de Deus, o senhor tem pregado aqui. Tá. E fora da igreja, o que você tem pregado? Porque nós aprendemos que nós pregamos por palavras ou por testemunho. Aprendemos que as pessoas leem a Bíblia sem abrir. Como assim, pastor? Você é a Bíblia ambulante que ela está lendo. O que as pessoas, quando olham para você, falam? Ali vai uma verdadeira serva do Senhor. Ali vai o verdadeiro servo do Senhor. Ou, olha, eu já vi crente, mas para ser crente igual aquele ali, eu estou fora. Eu não. Não, você está doido. Parece que vai na igreja e faz tudo ao contrário. E por que será, irmãos, que essa igreja tolerava uma falsa profeta? O porquê que a igreja tolerava a falsa profeta e ainda não tirava ela de cima do ensino? De repente você vai entender. Será que ela trazia algum benefício para quem estava na igreja? Ou de repente era que dava maior dízimo? Porque eu conheço igrejas, irmãos, aonde tenha 1, 2, ou 3, ou 5, ou 10 dizimistas que eles se acham mais importante da igreja, o dono da igreja. E se você pregar pecado na igreja, pregar erro, é eu que mantenho a igreja aberta. Se eu sair daqui, a igreja fecha. Eu que pago o aluguel da igreja. O meu dízimo que sustenta a igreja. O meu dízimo que pagou a energia esse mês. O meu dízimo que pagou isso, pagou aquilo. Então é a igreja de quem, então, irmão? Então as pessoas têm igreja para benefício próprio. Ah, não, aquele irmão ali é conveniente eu tenho na igreja, porque, olha, a família dele tem 15 pessoas. Então, o dia que o irmão está na igreja, eu não posso pregar sobre determinado assunto, porque eu sei da vida do irmão. Aquela irmã ali, eu também não posso, o dia que ela está na igreja, eu tenho que me policiar, para ver o que eu vou falar. Porque aquela irmã ali, ela foi pega em adultério, mas o dízimo dela é bom na igreja. E se eu pregar sobre o pecado, a irmã vai sair da igreja triste. Mas esquece que a igreja tem boas obras, tem fé. Uma igreja que está de pé, mas está em franco desmoronamento por causa do quê, pastor? Por causa do pecado. E aí? E aí uma igreja que não prega contra o pecado, uma igreja que não prega sobre os erros, uma igreja que não se corta na carne, uma igreja que não se mostra os seus erros, uma igreja, pelo contrário, que não corrige os seus erros, vai para o céu? Da boca da onça, só se for. Por quê, pastor? Porque nós aprendemos aqui, irmãos, algumas vezes, alguns dias, que para ir para o céu, nós não podemos errar nada. É isso?
Para ir para o céu, nós temos que ter 100% de acerto. É isso? O que nós aprendemos? Que nós precisamos passar na nota de corte, na média. Porque você não passa de ano na faculdade ou na escola se acertar 100% de tudo que você aprendeu. Mas, na verdade, você passa de ano se errar menos. Se fosse assim, irmão, entrou na igreja, não pecava mais. Então, aí, entrou na igreja, a igreja não tinha mais esses erros, esse pecado. Nós vamos para o céu por menos erro, não por mais acerto. Por quê? Olha o que Jesus disse no verso 21. Você está errando? Você está em pecado? Você está mal? Eu conheço as tuas obras. Sei que você tolera Jezabel. Sei que você não vai contra a prostituição. Sei que você não vai contra o sacrifício e idolatria. Eu sei tudo isso. Mas a igreja é minha. E a igreja sendo minha, desde tempo para se arrepender, irmão. Deus deu tempo, deu linha, deu corda. Se arrepende. Deus usa um, usa outro. Olha, se arrepende. Que nada, nunca deu nada. Tranquilo, suave na nave. Desde tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer se arrepender. Vamos aqui traduzir do seu pecado. Está dizendo aqui da sua prostituição. Não quer se arrepender da sua prostituição. Não quer se arrepender do seu pecado. O que o Senhor fez aqui, irmão? Filha. Estou dando tempo. Filha, estou te dando mais uma chance. Filha, tu é falsa até o dia que você quiser. Se você começar a pregar a verdade e falar a verdade, você é verdadeira. E mais do que isso, do que você falar a verdade e pregar a verdade, viva a verdade, minha filha. Porque senão, tu vai se dar mal. E muitas das vezes, nós dentro da igreja, nós conhecemos alguém que está no erro, conhecemos alguém que está na prática do pecado. Você fala uma vez, fala duas vezes, você ora, você jejuma, você consagra, você fala de novo, e a pessoa, nem te ligo. A vida é minha. Deus deu uma para cada um para você cuidar da sua. Não, filha, só não quero que você vá para o inferno. Se eu for, é problema meu. Ela quer se arrepender, irmão? E aí? Não me arrependo de Maré Gessi. O problema é meu. E aí chega um tempo que Deus fala assim, o anzol já foi, agora deixa eu puxar aqui a linha. Já dei muita corda, já dei muita linha, agora eu vou puxar. Não, agora eu vou puxar. Chegou a hora do acerto, hora da fatura. Não, te dei tanto tempo, você não quis, você não quer. Por que, irmãos, que Deus dá tempo? Deixa eu te perguntar. Você já perguntou para Deus por que Ele te deu tanto tempo e te dá tanto tempo? Por quê? Porque Ele não tem prazer na morte
do ímpio. Não tem. Não tem. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, quer dizer o quê? Que quando o ímpio morre, ele entristece. Por quê? Eu dei tempo. Como eu dei tempo? Só que eu e você não sabemos qual o tempo. Porque o tempo é dele. Pastor, e esse texto aqui, essa igreja te atira, é como se Deus estava chamando ela para Um concerto? um concerto, para que a igreja voltasse a olhar para ele. Porque ela tinha boas obras, mas essa questão de Jezabel era uma questão pesada. E essa, vamos dizer assim, essa bagunça espiritual que estava dentro da igreja, isso aqui, é até complicado em dizer isso aqui, assim, é pesado, esse texto aqui é pesado. É até complicado em dizer, porque quando se fala de prostituição, está falando de adultério, está falando de uma personagem que seduzia, adulterava. Tudo que é relacionado à traição, coloca dentro desse contexto. Então, é como se... E Deus chama a atenção falando que toleras. É como se o líder, pastor, tivesse... Eu acredito que o líder sabia e tolerava. Agora, é igual o pastor entrou aqui no assunto. Por quê? Por que tolerava? Né? Aí entra uma confusão assim que o pessoal fala, que ou o texto está se referindo a Jezabel do Antigo Testamento, como um símbolo, né, no figurativo, né, do que ela significa, né, de tudo que ruim ela significa, ou essa Jezabel também poderia ser uma personagem, uma mulher, a mulher era tão assim tribulada, que chegou a pegar o título de Jezabel, para ver como que a situação estava feia, ou essa Jezabel, aí que a terceira hipótese, eles acham que poderiam ser também, alguns acreditam que poderia ser a mulher do pastor. Porque era uma pessoa que ninguém tocava. Era uma pessoa que lançava o mal, o pecado seduzia, tirava as pessoas da presença de Deus e ela ficava ali. Adultérios aconteciam, porque naquele tempo tinha as sacerdotisas pagãs. A sacerdotisa. E essa sacerdotisa, no tempo de, se eu não me engano, deusa Diana, tinha sacerdotisa que tinha relações cópulas com os sacerdotes. No sentido de cultuar os seus deuses, essa relação sexual. Então, eles copulavam, nesse sentido aí. Então, ou essa mulher era como se fosse uma pessoa infiltrada para acabar com a obra de Deus ali. E Deus ficar de tempo em tempo esperando essas pessoas se arrependerem, e essas pessoas não se arrependem. Imagina as pessoas subindo em cima do púlpito, ensinando, ou cantando, ou pregando, ou fazendo a obra de Deus, dentro de uma situação dessa. Aí ele vai se apresentar como o quê? Como latão reluzente. O latão é uma liga metálica, é cobre e zinco, é uma mistura. Ele já se apresenta como uma mistura verdadeira, como os olhos chamam de fogo. Porque essa mistura, o metal, ele tem que ser uma temperatura elevadíssima, muito alta, para derreter e misturar. Aí se forma o latão. Quando se fala de reluzente, está falando de brilho, de lustroso. E antigamente as pessoas usavam o latão
esse latão no sentido de espelho, para se ver. Espelho. E nesse sentido de espelho, eu estava ali em casa, ali, pastor, pensando, e se eu pego esse espelho, eu fiquei pensando, quem é o... Na minha casa, eu sou o espelho do meu filho e da minha filha. O meu filho, ele cresce olhando para mim. A minha filha, ela está crescendo olhando para mim. Então, se o meu filho ver eu lendo Bíblia, no dia que eu falar para ele, vai ler Bíblia, ele vai abaixar a cabeça e vai entender. Se meu filho ver eu orando, no dia que eu cobrar ele, ele vai entender. Se meu filho ver eu fazendo algo bom, no dia que eu cobrar ele, ele vai entender. Agora, se o meu filho não ver, não tem como eu cobrar. Se eu sou espelho, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. É no sentido de você pegar a criança pelo braço e puxar, e ir com ela. Você à frente, e ir puxando e ensinando ela o caminho. Não é a pessoa ficar de longe gritando, vira à direita, igual GPS, né? Vira à esquerda, a 100 metros vira à direita, né? A 200 metros à esquerda. Não, é você estando no caminho com a pessoa. É você, quer ensinar a criança a vir na igreja? Você tem que estar na igreja com o seu filho. Quer ensinar seu filho a vir na escola dominical para aprender um pouco de Bíblia? Né? Para aprender Bíblia, para aprender a se firmar na presença do Senhor? Tem que estar com teu filho. Porque tem pessoas que não vêm em certos cultos e querem que os filhos venham. Não vai vir, meu irmão. Nós somos os espelhos da casa. É o pai. Então, em cima desse espelho, do latão reluzente que ele usa, que é o pé. E o pé simboliza o quê? Caminho. É como se Jesus apresentasse para ele o quê? Eu sou a referência de vocês. Eu sou a referência de vocês. Olhem para mim. Não perde o foco. Então, as primeiras obras deles eram excelentes. Aí veio uma pessoa e começou a enganar eles com outras heresias. E eles foram caindo. Era como se Jesus estivesse chamando ele. Olha, o meu olho é como chama de fogo. Vai queimando tudo. Tudo que está ruim, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. As profundezas de Satanás, no sentido aqui, é os pecados profundos que existiam na igreja. E Deus conhecia pecado por pecado ali dentro daquela igreja. E Deus estava simplesmente esperando a pessoa o quê? Se arrepender, ao ponto de ele querer corrigir esse personagem. Por isso que eu acredito, eu particularmente, que isso aqui era um personagem que existia na igreja, e que talvez o nome de Jezabel foi colocado para tipificar o mal que ela trazia para dentro da igreja. Porque se você for pegar a Jezabel no Antigo Testamento, a Jezabel era filha de Etibal, filha do capeta, né? Porque ela era complicada. A Jezabel, ela conseguia convencer Acabe, ao ponto de, quando Acabe ele rasgou as vestes, um certo momento que chegou a humilhar, Deus perdoou Acabe. Falou, não vou fazer esse mal com ele, não vou deixar no filho dele, não vou fazer esse mal com ele, não. A Jezabel, ela conseguia convencer Acabe, tanto que quando Acabe casa com Jezabel, Acabe casa lá na terra de Sidom, lá na terra deles, em Sidom, na terra de Sidom, na frente dos profetas que é de Baal e na frente dos deuses deles lá. Então, quando Jezabel veio para Israel, ela veio querendo simplesmente mudar o culto em Israel. Aí foi onde que os profetas de Israel começaram a brigar, a ponto, se eu não me engano, de Obadias, começaram a esconder profetas de 100 a 100, pegando 50 a 50 e colocando nas cavernas. Porque ela já estava matando o profeta. Obadia, que era, se eu não me engano, um capitão da guarda de Acabe, um negócio assim, se eu não te falo a memória, ele simplesmente, na caladinha, ia lá com o dinheiro do bolso dele, ofertando para a obra de Deus, no reino de Deus, vamos dizer assim, cuidava desses profetas, para que ela não matasse esses profetas. E quem estava sentado à mesa com Jezabel? Os profetas de Baal e os profetas de Astarote, de Aserá. Aserá seria a deusa no sentido feminino e Baal no sentido masculino. Ou seja, era um casamento de deuses. E Jezabel seria a sacerdotisa dessa deusa.
Então, ou seja, dentro de Israel, ela estava querendo acabar com o culto de Israel, ela estava querendo acabar com o culto a Deus, com orgias dentro de uma nação que foi tirada de braço de ferro lá no Egito, de uma nação que era cuidada por Deus. Ela estava colocando orgias dentro de um povo que era separado para Deus. Aí foi onde que ela trouxe a confusão, a briga, onde que ela começou a matar profeta, que os profetas não estavam aceitando isso. Os profetas que não aceitavam tinham que ficar escondidos, irmão, porque ela morria, porque os profetas estavam morrendo. Acabe fazia o quê, irmão, como marido? Ficava aqui, chupando o dedo. Me perdoa, mas o Acabe, ele era um... Banana. Então, quem comandava era Jezabel. Ao ponto dos cães, no fim da vida dela, comer o corpo dela por inteiro, sobrar só o crânio, a mão e o pé. Está lá em 2 Reis, capítulo 9 ali. Vai sobrar só o crânio, ela cai de uma janela, Jeú manda jogar ela pela janela, ela cai pela janela, ela morre, os cachorros vêm, comem ela toda, só sobra a mão, o pé e o crânio. A mão que levava para fazer sacrifício e o pé que direcionava aos caminhos maus. Ou seja, só isso que os cães não comeram. Deus está vendo tudo, meu irmão. Deus está no controle de tudo. A questão é que Deus espera a nossa atitude, o arrependimento. Eu estou querendo te salvar. Aí que entra o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. A misericórdia do Senhor. A igreja em Tiatira, ela estava crescendo. Nós vimos aqui, o pastor leu, crescendo em amor, crescendo em trabalho, trabalhava, crescendo em fé e em paciência. E quando a igreja está crescendo, sempre Satanás tenta se infiltrar no meio dela. Enquanto a igreja está acomodada, Satanás ele não entra para querer atrapalhar, porque não tem fruto. Mas quando a igreja está crescendo, logo ele vai se infiltrando com ensinamentos, logo ele vai se infiltrando com as suas artimanhas. Foi o que ele fez aqui, usando esta mulher, para quê? Para tirar o foco do povo em buscar a Deus, tirar o foco do povo em amar, em trabalhar, em ser perseverante naquilo que eles eram, no ensinamento, no amor. E ele conseguiu, porque Jesus elogia essa igreja, dizendo que ela amava, dizendo que ela tinha fé, dizendo que eles trabalhavam, dizendo que eles eram pacientes. Mas eles deixaram que o pecado, eles deixaram que Satanás entrasse para tentar, e conseguiu agir no meio da igreja. Por quê? Porque os ensinamentos, irmãos, às vezes a gente vê por aí muitas pessoas ensinando tanta bobagem, e as pessoas não lêem na Bíblia e, enfim, acreditam em tudo. Tudo aquilo, pastor, que às vezes as pessoas falam, muitas pessoas eles vão engolindo, eles vão colocando em prática. E o bom aqui é que a gente lê o texto, e aí explica dentro do texto, para não arrumar pretexto. Mas as pessoas pegam um versículo e começam a fazer daquele versículo uma doutrina, começam a fazer daquele versículo algo para tentar lucrar com alguma coisa. E quando isso acontece, a igreja só vai afundando. Mas quando nós vivemos a palavra, a tendência é a igreja crescer. Enquanto a igreja de Tiatira, ela perseverava, ela tinha amor, ela tinha trabalho, fé, a sua perseverança, a igreja estava crescendo. Aí entra o inimigo e se infiltrou. Quando você estiver fazendo alguma coisa para Deus e perceber que o adversário está perto, vai orando mais, vai vigiando mais, e você vai ver que o diabo não vai achar brecha para trabalhar na sua vida, não. Quando você resiste o diabo, diz a Bíblia que ele foge de você. Não é você que tem que fugir dele, é ele que tem que fugir da sua vida, da sua casa e da sua família. A igreja vitoriosa é quando ela persevera, vê que o mal está perto, mas entende, nós somos de Cristo, vamos seguir a Cristo, vamos guardar a palavra de Cristo. Quando a gente olha no verso de número 18, quando Jesus se apresenta a ela como filho de Deus, é porque também
nesses dias, o imperador era chamado de filho de Deus. A Jesus dizendo, quem é o filho de Deus sou eu, não é imperador, não é homem, sou eu que sou filho de Deus, e eu que comando a minha igreja. Pode ser lá para o mundo, mas para nós, irmãos, só tem um que é filho de Deus, é Jesus, aquele que perdoou os nossos pecados e que nos dá o direito de ser salvos. O pastor Mariano entrou num assunto que estava aqui à minha mente para poder falar. Quando que você sabe que algo é falso? Como você sabe o verdadeiro. Muito bem, parabéns. Nota 10. Se você não lê a Bíblia, como você vai saber que é verdadeiro? O que está sendo pregado? Como você vai saber se não é falso a pregação do pastor, do pregador, que usou a tribuna para poder pregar? Se você não tem conhecimento, tu abraça tudo. A importância de nós lermos Bíblia, não só na igreja, mas em casa, no dia a dia. E isso tem uma recomendação lá em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que medita na minha lei de dia e de noite. Por que bem-aventurado? Porque feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Porque ele vai estar sempre sabendo qual é o erro que quer te cercar. Agora, se você não lê Bíblia, e vem aqui um pastor, ou um que se diz pastor, se autoproclamou pastor, ou vem aqui um autoprofeta, ei, a partir de amanhã, pode casar, pode ter 2 esposas, pode ter 2 maridos. Pode ter 3. Eu tenho 4, por que não pode ter? Não, pode ter sim. O pastor falou que pode. Mas, não, o pastor, o senhor me perdoe, mas na Bíblia está falando que não. Homem de uma só mulher. E ama a tua esposa como? 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 Como Cristo amou a sua igreja. Irmão, posso falar para você? Para os homens aqui o negócio é mais embaixo. Como que Cristo amou a igreja? Deu a vida pela igreja. E Deus está falando aqui para o homem amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, se possível, dando a vida por ela. Como é que você ama a sua esposa? Como é que você ama a sua esposa? Oh, lindeza, oh, princesa, oh, minha maravilha. Venha cá. Vem cá, meu docinho de coco. Vem cá, minha neguinha. Vem cá, meu nego. Vem cá. Ou você tem vergonha dela? Ou você tem vergonha de sair com ela? Hã? Qual foi a última vez que você fez um elogio para ela? Hã? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ah, pastor, se eu não amasse, eu não estava com ela. Foi assim que Deus amou a igreja, né? Sabe por que os casamentos não dão certo? Porque você não ama como Cristo amou a igreja. Só por causa disso. Só por causa disso. Mas, porém, entretanto, foi uma recomendação, não foi não? Não foi uma palavra, um ensinamento? Sabe o que vai acontecer naquele grande dia?
Deixa eu pesar aqui suas obras. Não, mas a minha... Não, é pesar sua obra aqui. Mas o Santo do Santo, Santíssimo, Vossa Excelência, deixa eu te dizer, mas a salvação é individual. Pois é, tão individual que tu não entrou. E ela entrou. Por quê? Você não amou. Ah, não, mas dava tudo que precisava. É amor? Dá tudo que precisa, é amor? Não é cuidado? Não é cuidado? Ô, pastor, mas... Então tá difícil achar homem na praça. O que achar tem que agarrar, pastor. Se você acha que você é qualquer uma, se você acha que você não merece o melhor. Mas e aí, pastor? Você só vai saber que o que está sendo ensinado aqui é verdadeiro se você ler a palavra. Você, esposa, só vai saber, vai poder cobrar do teu esposo se você ler a palavra. Ô, meu amorzão, você está me amando, mas ele está errado, viu? Ele diz que é como amor a igreja. Você só vai saber amar a tua esposa se você ler a palavra. Só vai saber amar os seus filhos se ler a palavra. Por quê? Não provoqueis a ira em vossos filhos. Mas como você sabe? Como você sabe? Hã? Não ouvi. Está na Bíblia? Na Bíblia tem tanta coisa. E a irmã disse certo, está na Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, você não sabe o que está lá. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos. Pastor, sociedade mudou, século XXI, a vida é outra. Aonde mudou? Aonde mudou? Vai a esposa levar a palavra para o marido, mas a Bíblia diz, se a mulher lê a Bíblia, que a esposa santifica o marido. Para onde irei se só tu tem a palavra de vida eterna? Correr para onde, irmão? Se olhar para a esquerda, ele está lá, os olhos como chama de fogo. Olhar para frente, está lá. Virar para a esquerda, está lá. Não, eu vou olhar para trás, está lá. Não vou abrir um buraco, ele está dentro. Ele está na profundeza do mar, está lá também. Para onde que eu vou correr, irmão? Para onde eu vou correr? Mas nós temos na Bíblia, até pensei que o pastor Mariano ia ler esse texto, quando leu Tito 2, vou ler só o verso 1 de Tito. Paulo falando para Tito. Qual foi a alerta para ele? Capítulo 2, verso 1. Tito, ó, sou seu pai na fé. Tito, estou te ensinando o que eu aprendi. Tito, olha para mim. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o que convém à sã doutrina? Sã, curada, sarada. A doutrina sã.
A doutrina verdadeira. E qual é essa doutrina verdadeira? É a verdade. Então, Tiatira, por que tu tolera Jezabel? O anjo da igreja de Tiatira. Ei, por que tu tolera Jezabel? É a sã doutrina para ser pregada e ensinada a verdade? Há quanto tempo foi escrito isso aqui, irmão? No mínimo, né? Parece que foi ontem isso aqui para nós, né? Parece que é manchete de ontem, parece que é a notícia de ontem. Como a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente, hein? Há mais de 2000 anos estava falando para a igreja e ensinando Timóteo, ensinando Tito. Irmão, só não aprende quem não quer aprender. Só não se arrepende quem não quer se arrepender. Só não vai para o céu quem não quer ir para lá. Ah, pastor, não fala isso não. Você, reconhecendo Jesus como Salvador. Você, seguindo a palavra do Senhor. Se creres e for batizado, será salvo. Tu vai e se batiza. Vive os mandamentos da palavra. Foge da aparência do mal. Não vai para o céu por quê? Todos os requisitos. Então você só não vai para o céu se não quiser. Porque o sacrifício na cruz de Jesus foi feito para quem? Para todos. Todos que derem ouvido. Pastor, Hebreus capítulo 4, versículo 9, versículo 10 até o 13, ele fala assim, ó: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus aí, onde que vai entrar esse versículo, todos nós conhecemos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí o 13 fala assim, ó: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aí o Davi tem o remédio de Davi é o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmão, vamos lá. Me perdoe aqui, uma comparação, de repente você fala, pastor, você que está lendo Bíblia, pastor, não faz isso não.
Vamos comparar essa Jezabel aqui com Davi. O que salvou Davi? Que era segundo o coração de Deus. Que também prostituiu, que também errou. Arrependimento, irmão. Arrependimento, irmão. Irmão, quando o irmão leu aqui com a palavra de 2 gumes, penetrante mais de qualquer espada, a mensagem que eu estou pregando aqui é só para você, tá? Para mim não. Eu estou imune. Eu tenho imunidade celestial. Assim como um deputado tem imunidade diplomática, eu tenho imunidade celestial. É certo isso? Então quem escapa, irmão? Ninguém. Se nem quem está ensinando escapa, e quem está ouvindo? Se não tem um ouvido apurado da sabedoria de Deus, e aí? E aí? Eu não estava aqui, e não me lembro qual foi o tempo, o período, mas eu me lembro do que aconteceu. Mas eu não estava aqui, eu digo, no dia, mas já era pastor aqui. Se não me engano, veio um pastor pregar numa sexta-feira, que antes aí vinha pastores de fora para ele pregar, até o dia Deus falou, basta, chega, para. E alguém veio aí e falou o seguinte, não deu certo, chuta que é macumba, vai para o próximo. Não foi isso aí? Você aceitou na boa? Por que ficou boca aberta, irmão? Porque conhece a verdade. Se a igreja de Tiatira tivesse o conhecimento da verdade, não caía no engano, irmão, no erro. Por quê? O próprio Jesus falava, ei, está ensinando e enganando o meu povo. Está ensinando e enganando o meu povo, o cristão, a minha igreja. Porque Tiatira é minha igreja. Hã? E a palavra ensina a amar o próximo como a si mesmo. E a pessoa falou que não é obrigada a amar ninguém, ele tolera. Se eu estivesse ensinando aqui, você estava aqui? Se eu tivesse ensinando isso, você continuava aqui? Só continuava, irmão, que quer ser enganado. Sim ou não? Por quê? Você sabe o que é a verdade. Você conhece a verdade. E você não aceita mais qualquer palavra. E você tem a autoridade de Deus, que conhece a palavra, que tem o temor, que vive na palavra. Eu não amo ninguém. Tolero. Diga amém. Que amém nada aqui. Vou dizer assim, seja, está louco, estou fora. Não vou falar. Pastor, e nessa palavra aqui do Hebreus 12 aqui, que a espada é 2 cortes, 2 fios, 2 cortes de gumes, né? Ela penetra até a divisão. Ela vai ela não trabalha corpo, alma e espírito, não, ela vai na alma, porque a alma é o centro das emoções, dos sentimentos. É onde que a pessoa guarda tudo. A palavra vai lá e começa a mexer, trabalhar com a pessoa ali. É onde que esses conceitos feitos aí de, me perdoa assim, de pregadores, pastor falou assim de pregadores, eu estava em um simpósio, numa igreja grande, o pastor sabe até qual é, e o pastor, formado, né, e tudo, e pediu para repetir algumas frases.
sobre casais. Eu não falei, porque minha esposa estava do lado, eu também achei uma frase muito pesada. Aí você via assim, a palavra, as pessoas iam comentando um com o outro, falando assim, falava, dava risada. Aí na hora que o irmão olhou para mim, eu parei, ficou olhando para o irmão assim, e ele, amém, irmão? Eu fiquei assim, olhando para ele. Porque eu não aceitei aquela palavra para mim. A pessoa, ela igual o pastor Mariano falou, pega um versículo, isola o versículo, vem com a mente machista, coloca dentro do versículo e joga para o povo. Pega a posição dele que é machista, uma posição dele que é totalmente errada em alguns pontos, coloca esse versículo isolado e vai ensinar. Agora, as pessoas que conhecem contexto, como que você pega as heresias? Como que você conversa com os mormons? Como que você conversa com as outras? Dentro de contexto. Dentro de contexto. Eles vão lançar versículo isolado, mas se você souber o contexto, você travou a pessoa. A pessoa não vai ter estrada para sair e para pregar o que eles estão ensinando. Ensinar o que eles estão... Ele não vai ter. Eu cheguei a ler um livro de mormons para tentar entender a história deles. E eu fui perguntando, o rapaz fazia 35 anos que estava. E um ponto que eu peguei ele foi que quando João Batista desceu e passou o sacerdócio de Melquisedeque para Joseph Smith. Foi nesse ponto que eu fui com ele, porque o sacerdócio de Melquisedeque foi passado para Jesus, sacerdócio eterno. Foi onde que ele não soube explicar. A única explicação dele que ele falou, mas você só crê na Bíblia? Eu falei, filho, é a palavra, vive eficaz, é a verdadeira, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai por essa palavra aqui. Não tem outra palavra que substitua ela. Não, mas ela não tem outra palavra. Então, a palavra de Deus, ela é como se fosse um escudo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor. Amém? É muito importante. Esse culto aqui, a maneira que o pastor faz aqui, é muito importante. Todo mundo participando, todo mundo falando. Isso aqui você aprende. Você sai daqui sabendo o que é e o que não é. Você não só ouve e mastiga e come aquilo que é colocado para você. Não, você pergunta, você questiona. E nós estamos aqui para responder. Se não soubermos responder, tem alguém que, se não souber, no outro ensino, vai trazer para o irmão. Mas aqui é o lugar onde se aprende a palavra do Senhor. Amém? Isso aqui é o caminho, irmão, é a Bíblia. A igreja de Tiatira caiu no contexto porque não seguia mais a palavra, não tinha palavra. Qualquer coisa que se falava, engolia. Qualquer coisa que falava, levantava a mão e dava glória a Deus. Qualquer coisa que se falava, fazia isso, fazia aquilo. Havia um movimento, mas não havia uma palavra verdadeira que entrava e penetrava na alma, curava a pessoa. Você está entendendo? Trabalhava de dentro para fora. É a verdadeira conversão. A conversão verdadeira é a palavra trabalhando de dentro, penetra até a divisão da alma. Penetra até a divisão da alma. De dentro para fora. É a verdadeira conversão da pessoa. A pessoa não fica convencida, ela é verdadeiramente convertida, né? Eu meditando aqui, irmãos, enquanto o nosso irmão falava, vamos lá. Alguém me convida para poder traficar drogas. Ok? Eu que gosto, e a minha filha Vitória é apaixonada de assistir aeroportos, área restrita. Teve uma moça lá que estava transportando drogas nas pernas e colocou uma calça leg por cima, um vestidão até embaixo, um casacão até embaixo. E aí olhou para ela e falou assim, então, a senhora está transportando cocaína. Ela olha para o policial e diz, o que é cocaína? O que é cocaína? O que é cocaína?
Não sei. Por que serve? É de comer ou passar no pão? Vamos lá, me perdoe. Eu não acreditei na história dela, o que é cocaína, mas vamos lá, vamos ter uma história como verdadeira. Nossa, eu não sabia que era cocaína. Não vai presa não, né? Vai, não vai? Isso. Vamos lá. A irmã aí, fala pra você, pode fazer curso de direito e prestar promotoria que a irmã passa. Pode ser promotora que a irmã passa. A linha está correta. Vamos ver aqui a palavra, você vai agora falar assim, pastor do céu. Vamos lá. Verso 21. Desde tempo para que se arrependesse. Quem? Quem se arrependesse? Jezabel. Parabéns, perfeito. Ela, porém, não quer se arrepender. Ok? Chegamos no consenso? Ela não quis, certo? Tá bom. Agora vamos ver os alunos dela, da igreja. 22. Eis que a porei doente em uma cama. Quem? Jezabel. E enviarei uma grande tribulação aos que... Não, pastor, é só a Jezabel lá, que ensinava errado. E você, bonitão, que aprendeu errado? Foi o que Deus me disse, numa vez, que para mim era melhor uma pessoa estar em qualquer igreja do que estar no mundo. Aí um dia Deus falou para mim, você está errado. Eu falei, Senhor, é melhor ela estar na igreja do que estar fazendo coisa errada no mundo. Aí Deus falou para mim, você está errado. Porque também ela pode fazer coisa errada dentro da igreja. E aí foi aonde que você está cansado de ouvir aquele meu exemplo. 2 ônibus na porta da igreja, eu motorista, pastor Mariano motorista. Vamos 2 ônibus para São Paulo. Quem quer ir para São Paulo pode entrar. Qual ônibus, pastor? Os 2 vão para São Paulo. É mesmo? Os 2. Eu gosto mais da palavra do pastor Mariano. Eu gosto mais do Mariano dirigindo. Eu vou com o Mariano. Não, eu gosto mais do pastor Francisco dirigindo. Vou com o pastor Francisco. Estou indo para São Paulo. Mariano. Estou indo para São Paulo. Eu e Mariano sai atrás um do outro. Até chegar na Amoreiras, aonde Mariano pega a Anhanguera sentido Jundiaí e eu pego a Anhanguera sentido Limeira. Você que entrou no meu ônibus enganado, vai chegar em São Paulo? Não. Então, quem aprendeu com Jezabel vai sofrer com ela, porque você foi enganado por Jezabel. Mas tem os que também são enganados, daí depois ele conhece a palavra e quer continuar sendo enganado. Mas aí é uma outra igreja, não a de Tiatira. Aí é uma outra igreja que nós vamos aprender. E aí é o seguinte, o povo aprendeu errado, aí aprende o certo, mas se acostumou com o erro. E aí não quer mudar. Porque mudança dói. É renúncia. É renúncia, eu não quero. Por quê? Estava tão bom. Teve uma pessoa que falou assim para mim, pastor. Uma pessoa não, minha tia. Minha tia. Ela fala assim, ô Kiko! É assim que ela fala. Falei, tia, precisa casar. Casar para quê?
Estou junto há muito tempo, se eu casar, separa. Falei, tia, tem que casar, tia. Tem que casar. Não, estamos juntos. Tia, só não conhece a verdade? Eu conheço, mas nós estamos juntos. Ah, conhece porque não quer. Por que não muda? Porque não quer mudar. Então aí a pessoa está no erro, conhece a verdade, mas não quer mudar. Por quê? É cômodo. Tá bom? Então, as consequências aqui não é só para quem ensinou. É para quem também aprendeu errado. Por quê? A consequência é para quem deu a droga e também para quem recebeu a droga. Vai preso os dois. Uma quadrilha. Pastor, não fala isso não, o sangue de Jesus tem poder. Eu achei que eu estava certinho da Silva, mesmo aprendendo errado. Irmão, vamos lá. Eu estou perdido aqui, eu quero ir para São Paulo. Ah, é? Ó, só descer aqui, ó, você vai pegar aqui sentido aqui, vai para lá. Ensinei errado, a pessoa nunca vai chegar no lugar certo, irmão. Se você ensina errado, a pessoa tem uma consequência também do erro. Ir para o lugar errado. Então aqui o próprio Jesus está dizendo, ei, Jezabel, dei tempo para você. Não quer? Tá bom. Perfeito. Você não quer, né? Tá bom. Olha aqui o que diz o verso de 2. Eis que porei doente em uma cama, e enviarei uma grande tribulação aos que adulteraram com ela. Que adulteram com ela. Que não se arrependeram, igual a ela. Você viu aqui que o Senhor dá chance para as duas pessoas? Isso quer dizer que o Senhor dá chance para todo mundo? Deu chance para quem ensinou errado e deu chance para quem aprendeu errado. Por quê? Porque Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia. E a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, irmão. Isso aqui, desde 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, até hoje, até eternamente. É a sua misericórdia que dura para sempre. Foi bom, irmão, falar. Quem aqui começou a pedir de manhã, a orar de manhã? Glória a Deus. Segredo, irmão. Se a misericórdia dele se renova a cada manhã a misericórdia está grandona assim, ó. Pode pedir o que quiseres, que vos será feito. Eu acho que esse versículo se encaixa justo aí na parte da manhã. Se vós estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pede tudo o que quiser, será feito. Principalmente na parte da manhã. Agora, se você vive uma vida de qualquer jeito e pedir da parte da manhã, que vai mudar? Não, mas e de madrugada? Não muda, né, irmão? Ô, pastor, e se eu ver também que aqui, nessa igreja aqui... Eu gosto dessa igreja, porque a igreja está afiada, irmão. A igreja que está com sangue nos olhos. Nessa igreja aqui, o problema não era perseguição. Não, nenhuma. O problema não era as pessoas perseguindo igual na de Pérgamo. De Pérgamo. Que as pessoas eram perseguidas se não adorassem tudo. Aqui não. A igreja de Éfeso também? A de Éfeso. Aqui o problema era dentro, era interno. Aqui, na verdade, era o povo que criava problema. Não tinha problema, o povo criava problema. Aqui era para ser uma Esmirna. Era para ser uma igreja adoradora, era para ser uma igreja, vamos dizer assim, tranquila na presença de Deus. O problema, não tinha perseguição, não tinha nada, eles estavam livres, e essa liberdade trouxe para eles uma libertinagem, trazendo uma bagunça muito grande, ao ponto da ira de Deus foi tão grande, que ele chega a falar aqui, ó, e ferirei de morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda a mente e conheço o coração. Eu conheço as mentes.
Eu sei o que está passando na mente de cada um e o coração de cada um. Ferirei os seus filhos. Olha a consequência, né, onde A vai. consequência do erro e o buraco vamos dizer assim, o caos que estava dentro dessa igreja, ao ponto de Deus revelar para João. Imagina João, pastor, batendo na porta do pastor dessa igreja e trazendo a carta, porque o João viu e ouviu, e quem escreveu? Foi o que nós aprendemos, né? Ele escreve a carta, não foi? Ele escreve a carta e quem leva a carta é João. Imagina o João batendo na porta e entregando isso aí para esse pastor. Eu vou matar todo mundo se ninguém, se o povo não se arrepender, vai morrer todo mundo. O amor de Deus para com uma alma é muito grande. O negócio é que muitas pessoas querem pagar para ver, né? Pago para ver. Duvido. Deus é amor. Irmão, muitas pessoas dizem que o evangelho é machista. Muitas pessoas dizem que Jesus é machista. Eu nunca vi um machista que fala assim, dá a sua vida pela esposa, dá a sua vida por ela. O que é revoltante é as pessoas usarem o evangelho e distorcer o evangelho. Irmãos, se teve alguém que ficou revoltado, fui eu. Nessa situação da menina de 10 anos lá que ficou grávida do tio. As pessoas irem para a porta do hospital para poder falar, para poder não sei o quê, para apontar como se a menina fosse o erro, como se a menina fosse a culpada. Olha como as pessoas invertem, pega a palavra e inverte. Teve dois até falou assim, não, que Deus que mandou, Deus que permitiu, Deus que quer que... Irmão, olha onde vai as pessoas usando o nome de Deus. Olha onde as pessoas vão usando o nome de Deus para justificar um grande erro. Me perdoe aqui a comparação. Está fazendo igual Jesus e Barrabás. 4 anos. 4 anos. Olha aqui a situação. A menina poderia morrer, não tinha espaço suficiente, não tinha os órgãos formados o suficiente para a criança nascer. E aí agora o culpado é a menina. Jesus e Barrabás. Crucifica-o, solte Barrabás. A menina que é criminosa. Olha como as coisas se invertem. E muitas pessoas se dizendo cristão e pregando ódio. Irmão, que crente que nós somos então? E destilando ele também. Então, que crente nós somos? Irmãos, eu costumo dizer que quando isso acontece num lugar, sai uma caravana de demônio do inferno para aquela situação, para aquele ato. Não vai ter só um, não. Teve um, teve o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto, vai ter o quinto. Por quê, irmãos? Jezabel. O cara falar que é pastor, e não só ensinando, mas cometendo, praticando. Mesma coisa, irmão. Você entende aonde a Bíblia quer chegar? Aonde o Senhor quer chegar? A menina agora teve que mudar de nome, e mudar de cidade, mudar de endereço, porque as pessoas querem pegar para matar a menina. Olha onde vai o inferno. Eu não sei que doutrina estão sendo pregada por aí, irmãos. Até porque eu não ouço as doutrinas por aí. Eu ouço as nossas doutrinas que nós temos aprendido aqui através da palavra. Aleluia. Mas eu vou dizer para você. Tenho visto algumas lives, algumas. Irmão, eu não consigo terminar de ver, não. Dá nojo. Dá nojo.
dá vergonha. A minha vontade é abrir um buraco e entrar dentro. As pessoas falam que Deus falou isso, falou aquilo. Eu falei, gente, como que Deus pode falar isso aí? Como que Deus pode fazer isso aqui? Aí entra nas heresias para arrancar do povo que o povo não tem. E vai falar que está errado. E aí, o Senhor vem aqui e fala o seguinte: ei, quem está ensinando errado e quem está aprendendo errado vai pagar o mesmo preço, se não se arrepender. E qual que é o maior preço, irmão, que se paga? O maior de todos? Hã? Perdendo a salvação, irmão. Pior consequência. Ah, pastor, mas as pessoas não estão nem aí. Sabe por que não estão nem aí, irmão? Porque não imagina o que vem do outro lado. Não imagina o que está esperando. Nem sonha. Nem sonha, irmão. Não acredita que vai acontecer, que vai vir consequência, não acredita. Pastor, está parecendo o tempo do Jeremias, que estava tudo virado. Deus teve que dar permissão para que Nabucodonosor entrasse, levasse cativo, para que o povo viesse a aprender a verdadeira adoração. Qual que era a briga de Jeremias? Era contra os religiosos, os sacerdotes que já estavam corrompidos à fé deles. Era uma coisa tremenda. Irmãos, eu não vou correr aqui na palavra, só para falar que nós terminamos o texto, sendo que nós estamos ainda no 22. O horário nos deu, no próximo sexta nós terminamos, se assim Deus permitisse, e nós não continuarmos nela ainda. Porque é importante você saber. Sabe por quê? Você que está vindo na igreja, nos cultos, nesse período aí que nós estamos falando das igrejas, das 7 cartas das igrejas. Eu duvido que você vai ser o mesmo crente de antes de aprender, de entender a carta às 7 igrejas. Não dá para ser a mesma pessoa, irmãos. Assim como não dá para ser a mesma pessoa depois da pregação de domingo de manhã. Que crente você é? Rainha? Concubina? Virgem? Ou a pomba? Que crente você é? Ou isso não te martela? Ou isso não vem à sua mente? Por quê, pastor? Quem está dizendo à igreja? É o João que foi levar a carta? O João aqui, irmão, me perdoe a expressão, João. Me perdoe, João. Depois da conversa. Foi só o carteiro, irmão. Foi só o carteiro. A mensagem de quem que é? Quem entrega a carta não é o que escreve, irmão. Ó, eu só vou entregar comunicado para você. O que tem aí dentro, ó, é contigo. É contigo o negócio aí. E aí? Do que Deus já falou conosco até hoje, que igreja nós somos? E de tudo que nós estamos aprendendo, eu já disse para os irmãos, eu aprendi com Deus que só tem 2 igrejas. E você que sabe quais são as 2 igrejas? Quais são? As 2 igrejas que você aprendeu aqui. Não nesses cultos, mas cultos antepassados. Quais são as 2 igrejas, irmão? Quem disse? Quem disse? Não, quem disse aqui agora na igreja? Quem? A tia Marilu. A tia Marilu, mas está atenta no culto. 2 igrejas, irmão. Uma que sobe e uma que fica.
Porque ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se tu der ouvido, tu sobe. Se não der ouvido, tu fica. Entendeu? Porque tem 12 igrejas. E você, que igreja faz parte? É que sobe ou que fica? Se você der ouvido, tu vai subir. Se não der ouvido, irmão, não é só o garfão que espera, não. O garfão é o de menos, irmão. Espera lá, é o 1000 graus lá. É o 2000 graus lá que te espera, irmão. 5000 graus que te espera, irmão. É o que está na palavra. Toda essa preocupação de Jesus com a sua igreja é para que ela não venha ficar, irmão. Porque uma é Tiatira, outra é Esmina, outra é Éfeso. É porque era uma em Campinas, é uma em Sumaré, é uma em Hortolândia, é uma em Americana. Ei, igreja de Campinas, igreja do Brasil, igreja da África, igreja da Ásia. Era assim. Que igreja você está? Na que sobe ou na que fica? Se você der ouvido à palavra, tu sobe. E é tão interessante, né, que ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui você começa a entender na Trindade. Porque ele diz, quem está falando é o Filho de Deus. E no final, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós três estamos concordando com a mesma coisa. O Pai que me enviou, eu que estou falando, e o Espírito Santo que está comunicando. Que igreja você é? Que igreja você quer ser? Se eu puder finalizar este culto agora com uma única palavra. Qual é a palavra? Ô, irmão, tu tem que estar aqui em cima. Arrepende-te. Porque ainda está no tempo. Arrepende, porque ainda está no tempo. É o tempo que Deus está te dando.